Frank Dawson costumava fazer a viagem um tanto difícil de sua casa até a loja. Ele estava acostumado com o fato de que as pessoas se sentiam desconfortáveis perto dele, pois ele as contaminaria com sua própria desgraça. Frank deixava os outros desconfortáveis porque ele era um amputado duplo em uma cadeira de rodas. Ele passava a maior parte do tempo dentro das quatro paredes de sua própria casa. O homem não tinha família, então não havia ninguém para cuidar dele. No passado, a mãe de Frank, Charlotte, o ajudava com as tarefas diárias. Ela faleceu 5 anos antes, e Frank ficou sozinho para se virar. Frank ia à loja em sua cadeira de rodas sempre que precisava fazer compras de supermercado. Ele preferia não caminhar longas distâncias com suas próteses, pois elas machucavam seus joelhos e causavam desconforto terrível. Ao caminhar, Frank também precisava usar muletas, o que tornava o processo ainda mais difícil e cansativo. Naquele dia, Frank não teve escolha senão colocar suas próteses e caminhar até o supermercado. Isso aconteceu porque sua antiga cadeira de rodas estava danificada e havia sido enviada para reparo há mais de uma semana. Claro, Frank poderia caminhar a distância toda, então ele decidiu usar o transporte público parte do caminho para facilitar essa viagem. Frank planejava pegar o ônibus e fazer uma pequena pausa depois de chegar ao destino para descansar as pernas. Mas quando Frank chegou ao ponto de ônibus, ele imediatamente percebeu que seu plano dificilmente se concretizaria. Era hora do rush e havia muitas pessoas esperando pelo ônibus, o que complicou significativamente a jornada do homem com deficiência. Muitas pessoas olhavam para Frank com olhares de julgamento, muitas acreditavam que ele era um homem sem teto que provavelmente perdeu as pernas em uma briga de rua ou em um acidente de carro. Frank sabia que suas roupas pareciam velhas e desgastadas, o que causava aversão nas pessoas. Ele ficou cada vez mais irritado enquanto aguardava o ônibus, ocasionalmente recebendo olhares suspeitos das pessoas ao seu redor, apoiado em suas muletas. Alguns deles não acreditavam que Frank realmente era deficiente. Muitos pensavam que ele estava fingindo para ser comiserado e receber dinheiro dos transeuntes. Finalmente, um ônibus apareceu ao virar da esquina e as pessoas começaram a se preparar para entrar. Foi preciso muito esforço para Frank subir no ônibus. Ele acreditava que logo conseguiria entrar, onde poderia escolher um assento confortável e relaxar. Naquele exato momento, o motorista do ônibus voltou seu olhar para o homem com deficiência em pé na frente dele e disse, sem esconder seu desgosto, "Você está atrasando todos, desça do ônibus e procure outro meio de transporte. Não estou aqui para transportar pessoas sem teto de um lado para o outro, elas vão assustar os passageiros, e eu tenho que trabalhar para alimentar minha família. Vá atrás do auxílio social." Frank ficou tão chocado com as palavras do motorista que simplesmente congelou e as pessoas que estavam atrás dele imediatamente começaram a resmungar. Quanto tempo mais? Qual é o atraso? Se você não tem dinheiro, apenas se afaste. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Frank. Ele não queria ficar no ônibus e suportar mais humilhação. Com muita dificuldade, ele desceu do ônibus e caminhou em direção ao banco mais próximo para sentar e descansar um pouco, aliviando a dor em seus joelhos causada pela prótese. Ele não esperava de forma alguma uma atitude assim das pessoas, pelas quais ele arriscou sua vida em benefício uma vez. Poucas pessoas sabiam que, em um passado não tão distante, Frank era um homem saudável que servia no corpo de fuzileiros navais, desfrutava da vida e fazia planos para o futuro. Mas tudo mudou quando ele foi enviado para o Oriente. Na época, Frank nem imaginava sua vida sem os fuzileiros navais, que ele considerava a elite das Forças Armadas. Infelizmente, enquanto realizava uma missão importante atrás das linhas inimigas, o sargento Frank Dawson foi gravemente ferido e perdeu as 2 pernas. Desnecessário dizer que o jovem teve que enfrentar muitas dificuldades e sofrimentos ao retornar à sua terra natal. Não é segredo que pessoas com deficiência muitas vezes enfrentam dificuldades incríveis em nossa sociedade, não importa se são veteranos ou civis comuns. Frank nunca exibia suas medalhas, e de modo geral, se sentia envergonhado de seu papel no serviço militar. Ele não queria ajuda e fazia o máximo para se sustentar. Frank sabia que a morte prematura de sua mãe estava diretamente relacionada à sua lesão.
Foi tão doloroso para ela assistir ao sofrimento de seu filho, a quem a vida tinha sido tão cruel. Frank continuou sentado no banco, olhando com anseio para os transeuntes. Nenhum deles pensou em parar e perguntar o que estava acontecendo e se ele precisava de alguma ajuda. Frank não sentia mais vontade de ir à loja. Ele estava em um estado de espírito terrível e sem apetite depois do incidente no ônibus. Frank se preparou mentalmente para voltar para casa e caminhar. Nesse momento, ele de repente sentiu alguém olhando para ele. Frank olhou para cima e viu um motorista de táxi parado ao lado de seu carro, observando-o com grande interesse. A aparência do motorista de táxi fez Frank pensar que ele era do Oriente. Por que ele está me encarando como se eu fosse uma exposição no museu? Ele não tem vergonha, pensou Frank consigo mesmo. Senhor, posso ajudá-lo com alguma coisa? Perguntou o estranho. Frank balançou a cabeça naquele momento. A última coisa que Frank queria era ter uma conversa com o motorista de táxi, que provavelmente queria tirar o pouco dinheiro que ele tinha. Mas parece para mim que você definitivamente pode usar alguma ajuda. Entre, eu o levo para onde você precisar, continuou o motorista de táxi. Frank pensou em suas pernas doloridas e se perguntou se poderia ter julgado mal o motorista de táxi. Por um lado, ele queria aceitar uma carona desse cara amigável, que claramente queria ajudá-lo. No entanto, Frank achava difícil receber ajuda por causa de seu forte senso de orgulho, que ele tinha desde a infância. Pesando suas opções, Frank decidiu aceitar a oferta do motorista de táxi. Como se constatou mais tarde, o nome do jovem era Vagiz e ele cresceu nos Estados Unidos. Em algum momento, seus pais imigraram de um país assolado pela guerra e se estabeleceram nos subúrbios de Nova York. Vagiz era uma pessoa extremamente amigável, que imediatamente desligou o taxímetro e garantiu ao passageiro que a viagem seria totalmente gratuita. Apesar disso, Frank ainda colocou a mão no bolso para pegar sua carteira. Guarde seu dinheiro, senhor. Já cumpri minha cota hoje, o que significa que receberei um salário integral, explicou o motorista. No entanto, Frank sabia que o motorista estava mentindo e que provavelmente não tinha nenhum pedido. Quando Vagiz descobriu que a cadeira de rodas de Frank estava em reparo, ele prontamente se voluntariou para buscá-la. Eu tenho um caminhão grande e não será nenhum problema. Vamos buscá-la e pronto, disse Vagiz assertivamente. Nesse momento, Frank começou a chorar. Esse jovem era tão gentil e generoso que Frank pensou que ele era um santo que havia descido do céu. Desde que Frank ficou deficiente, ninguém, exceto sua mãe, o tratou com tanto calor e atenção. Felizmente, os reparos na cadeira de rodas foram concluídos e Vagiz pôde pegá-la a caminho da casa de Frank. Frank e Vagiz conversaram um pouco mais e ficaram muito interessados nas vidas um do outro. Claro, Frank era mais velho que Vagiz, mas ainda conseguia entender e se relacionar perfeitamente com ele. Vagiz contou a Frank sobre o trabalho difícil de ser motorista de táxi, sobre sua família e sobre sua querida mãe, que estava seriamente doente. Os médicos dizem que ela precisa de cirurgia, mas eu não tenho esse tipo de dinheiro. Além disso, minha esposa está esperando gêmeos. Por isso, eu trabalho frequentemente 16 ou até 18 horas por dia, admitiu Vagiz. Nesse momento, Frank começou a sentir uma grande compaixão pelo jovem gentil. Descobriu-se que Vagiz estava precisando muito de dinheiro, mas, apesar de tudo, ele havia o levado de táxi gratuitamente durante a última meia hora. Frank ficou envergonhado, mas evitou fazer mais comentários. Nesse momento, o ex-fuzileiro naval teve uma ideia muito interessante. Poucas pessoas sabiam que Frank estava economizando dinheiro há 10 anos para comprar uma nova cadeira de rodas elétrica. Isso permitiria que ele se locomovesse pela cidade, fosse ao parque e até alimentasse os patos no lago. Frank e Vagiz se aproximaram da casa de Frank. Tendo tomado a difícil decisão, Frank pediu ao motorista de táxi para esperar alguns minutos. Então, ele se dirigiu à sua casa o mais rápido que pôde, apoiado nas muletas. É claro que levou mais do que alguns minutos para voltar. Ele tinha um envelope grosso em suas mãos. Aqui, pegue. Isso é, para você e sua família, sussurrou Frank, gaguejando a cada palavra. Quando Vagiz viu o que havia dentro, seu rosto congelou em genuíno espanto.
O envelope estava cheio de dinheiro que o zeloso Frank havia estado juntando por longos 10 anos. Senhor, desculpe, mas eu não posso aceitar esse dinheiro, declarou o motorista de táxi, resolutamente, tentando devolver o envelope para Frank. Mas era impossível mudar a mente do ex-fuzileiro naval. Ele sentia que não tinha muito tempo restante e que o dinheiro poderia fazer muito bem a pessoas que, naquele momento, precisavam mais dele do que ele mesmo. Foi preciso muito esforço para convencer Vagis a pegar o dinheiro. O motorista de táxi não estava acostumado a receber presentes do destino e sempre dependia apenas de si mesmo. Quando Vagis se ofereceu para ajudar Frank, a possibilidade de receber algum tipo de presente em troca foi a última coisa em sua mente. O motorista de táxi e o ex-fuzileiro naval se abraçaram e permaneceram assim por vários minutos. Vagis sentiu que estava em um conto de fadas, onde todos os sonhos se realizam. Ele trabalhou incansavelmente para economizar cada dólar e ajudar sua mãe doente, a quem amava mais do que qualquer coisa. Cuide de seus pais, Vagis, disse Frank com seriedade. O motorista de táxi agradeceu ao homem e prometeu visitá-lo assim que possível. Frank observou o carro se afastar rapidamente, sorriu e voltou para casa. O homem sabia que havia feito uma boa ação que retornaria a ele no futuro. Frank se aproximou de sua antiga geladeira e retirou dela um envelope vazio que dizia $20.000 e o substituiu por um novo envelope no qual escreveu cuidadosamente $1. O antigo envelope costumava guardar todo o dinheiro que ele havia juntado ao longo de 10 anos. Frank e Vagis se tornaram melhores amigos, e sua família começou a visitar Frank nos fins de semana, sempre se certificando de agradecê-lo por sua ajuda. Vagis continua a ajudar Frank com tarefas do dia a dia e o leva para fazer recados sempre que ele precisa, mesmo que o ex-fuzileiro naval nunca tenha conseguido comprar a cadeira de rodas elétrica para si mesmo. Ele acabou ganhando um amigo bondoso e leal que, na realidade, vale muito mais do que qualquer dinheiro. Queridos amigos, deixe seu comentário, dê seu like, se ainda não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nossa próxima história em áudio.